Falando em Edinaldo, né? Disse que tem um vídeo viralizando do Rica Perrone. Tem um vídeo? Tá todo mundo falando do vídeo do Rica Perrone, eu quero ouvir. O áudio tá com áudio. Vamos ouvir o Rica Perrone. 6 jornalistas da ESPN foram afastados porque falaram mal da gestão do Edinaldo e a ESPN negocia, ou já tem, não sei, os direitos da Série B do Campeonato Brasileiro, portanto um telefonema resolve tudo. Lembra quando aconteceu o negócio da eleição do Ronaldo, que eu fiz um vídeo aqui e eu falei tudo o que ia acontecer? Modéstia à parte, eu não errei nada. Eu falei que a imprensa não ia repercutir. Não repercutiria porque são parceiros comerciais. Os jornalistas iam fingir de morto. Ia pintar uma porra de uma cortina de fumaça, treinador da seleção e o caralho. Ia todo mundo ir deixando pra lá o Ronaldo pra lá, deixa pra lá o absurdo que foi, deixa pra lá, deixa pra lá. Só que aí a revista Piauí veio com 80% do que eles vinham, hein? Por algum motivo, saiu um pedaço, mas tá na gaveta de alguém. De repente vem a notícia e alguns jornalistas corajosos, que não têm muita noção talvez de como a banda toca, foram lá e falaram, ó, isso aqui tá errado, isso aqui é um absurdo e tal, não sei o quê. Então, se você não tem nenhuma relação comercial com a CBF, você corre o risco apenas de ser censurado por outras vias. Ligar no seu patrocinador, como já fizeram com o meu e etc, etc, para tentar fazer uma pressão, né, para tentar te prejudicar financeiramente, que é o que manda no mundo. Tudo isso que a gente tá falando aqui é sobre dinheiro, tá? Não tem nada que não seja sobre dinheiro. Então, ele liga lá no seu patrocinador, mas se for numa emissora, é mais fácil. Eu ligo pro chefe da emissora e falo, irmão, sabe o direito de transmissão que você tem aqui da Série B ou da Série C ou do Copa do Brasil? Então, a gente é sócio. Teu cara aí tá falando mal de mim na emissora. Tira o cara. E aconteceu agora na ESPN. Afastaram 6 caras do jornal da ESPN porque eles criticaram a gestão da CBF do Edinaldo. Ora, eu não posso criticar? Não, você não pode criticar. Você entendeu lá em cima como é que funciona ou o esporte não tá servindo para você perceber como é que funciona? Eu tenho o direito, eu tenho o poder, eu tenho o dinheiro. Eu distribuo esse dinheiro. Eu distribuo um ativo que todo mundo quer. Se você não jogar meu jogo ou se você atrapalhar o meu sistema, eu derrubo você. E ninguém vai falar nada, porque nós brasileiros somos um bando de frouxo. Nós somos um bando de bunda mole. É isso que a gente é. Ó, falta de ódio aí que eu falei. Ó, falta de ódio, porque nós não temos ódio. Torcedor maluco, clubista, que eu acho a coisa mais engraçada, a reação do cara ao assistir um cenário desse, em vez dele entender e falar, cara, peraí, será que esse jogo não é jogado em outras esferas mais importantes? Porque tá desenhado o joguinho, é só você trocar os personagens, o jogo tá desenhado. Aí você olha e fala assim, não, eu não vou entender. O que eu vou fazer? Eu vou lá na internet dizer que eu não torço mais pra seleção brasileira de futebol. Ah, porque teu time não tá no esquema? Teu time é honesto? Diretoria do seu clube, ninguém rouba dinheiro, ninguém leva dinheiro por fora ali, tá tudo certinho, tudo tranquilão, ninguém fez parte desse sistema todo, tá tudo certo do clube. Entendi, não, só pra saber, porque realmente é muito prático. Não adianta você querer ficar fingindo que não, mas o meu time não, o seu time sim, cara, todos eles, irmão. Isso é uma puta de uma gangue, entendeu, mano? Um monte de gente fazendo um puta de um esquemão pra todo mundo sair ganhando, menos a gente. Menos o futebol. E aí você tem um caso desse como o da ESPN, que eu acho uma merda, eu acho absurdo, lamentável, mas eu acho do cacete que isso seja exposto. Eu achei sensacional que isso foi exposto. Por quê? Primeiro, para que o brasileiro tenha 10 minutos na vida dele de falar, porra, mas será que tá certo isso? Será que se eu olhar pro todo, eu não consigo enxergar isso em outros temas? Será que isso é razoável? Será que eu tô sendo manipulado e, portanto, sabendo que isso existe, esse foi só o que foi exposto e foi só com o futebol, será que as informações chegam para mim são corretas ou são as permitidas? Porque se já não existe mais liberdade jornalística, e tá claro que não existe, se não existe liberdade jornalística no futebol, se um presidente de Confederação Brasileira de Futebol tem o poder de fazer um negócio desse com uma emissora da Disney, uma ESPN, não é uma emissorinha, é ESPN, é uma emissora grande pra caralho. O que restou? Isso que vocês estão vendo é uma amostra grátis desse tamanho, perto do restante. E ainda tem gente que continua achando que não, nós vivemos num país democrático, que existe autonomia para se falar o que quiser, liberdade, você não é ameaçado, você não... Não, imagina, isso tudo é bobagem. Só que agora está evidenciado, né? Agora tem um caso muito típico de um telefone tocando e de 6 pessoas sendo afastadas. Por que eles fizeram de errado? Eles ameaçaram alguém de morte? Eles agrediram alguém? Eles fizeram alguma coisa que não seja uma crítica? Que eu acho que é um direito do jornalismo esportivo criticar e falar, a gestão é uma merda, essa gestão é uma merda. Eu tenho esse direito, não tenho? Eu acho que o trabalho de tal treinador é uma merda, o do outro é bom, ué, eu tô aqui pra isso, porra. Não pode. Tirem as conclusões de vocês, mas tá ficando cada vez mais difícil, cara, porque se nem com tudo isso as pessoas acordam, fica muito difícil continuar discutindo. Perfeito. Não há absolutamente nada pontuado que ele disse.
Ele tá falando aqui, vamos lá, ó. Relação promíscua entre público e privado, né? Então, público e privado. Não, foi burro que eu falei agora, porque é entre privados, né? Mas é que a CBF é quase como se fosse um órgão público, tá? A lógica dela, como uma lógica democrática, representativa, né? Uma associativa ali, uma associação sem fins lucrativos, quase como se ela fosse uma máquina estatal. Então, a CBF, ela opera como se fosse um aparato do Estado. Ela tem, né, o controle ali do que é o Brasileirão, Série A, Série B. A ESPN tem um contrato da Série B, aí ele corta, né? Então você é obrigado a ficar impedido, né, de cometer determinados crimes, sacrilégios, como por exemplo falar mal da direção da CBF. Então você não pode praticar jornalismo. E aí fica uma situação muito complicada. Como é que você não vai praticar jornalismo sendo uma empresa de jornalismo? Ora, é o Brasil. Você não vai falar que o Edinaldo estabeleceu esses salários na CBF. Você não vai falar nada disso, você vai só fingir e fica por isso mesmo. Todos os clubes brasileiros, todos os clubes da Série A assinaram, endossaram isso aí, porque eles também precisam assinar e endossar. E aí são todo mundo cúmplice de uma grande putaria, tá? O Edinaldo, ele soube se amarrar bem com quem importa, né? Vocês sabem do que eu tô falando. Ele soube se amarrar bem com quem importa. Então o Edinaldo tá trabalhando direitinho, tá? Pra ser preposto de um determinado grupo político que vai tomando de assalto o Brasil. Eles são novos sócios desse patrimonialismo. Ele vai ser um sócio minoritário ou alguém menor dentro da estrutura de alguém maior, que vocês sabem quem é. Então, é isso, né? É isso. É isso. Esse tipo de jogo funciona quando você tem dinheiro pra você ficar sugando de um determinado Brasil que trabalha e produz, aí ele abastece esse topo e esse topo vai repartindo os negócios. Todo mundo vai repartindo os negócios. Então é essa repartição de um bolo. Para funcionar, você precisa taxar. Ao taxar muito, você tira a competitividade. E quando você cria injustiças e insegurança jurídica, você cria, vamos dizer, instrumentos não de incentivo à atividade capitalista, que é o que gera riqueza, que no fim é taxada, mas você vai criando impedimentos para que o capitalismo funcione. E por isso nós temos uma economia tosca, rudimentar, bosta, que não opera. Porque o Estado patrimonial, ele vive da modernidade, do capitalismo, através da sua taxação, na prática, né? E através da obtenção dos privilégios que você tem de determinados setores. Um exemplo, o oligopólio bancário. Tem coisa mais supostamente capitalista do que o sistema bancário brasileiro, né? É um grupo de bancos que tem fundações, tem um aparato político monumental, um lobby monumental e que é amarrado à estrutura de poder do Brasil, e aí garante esse oligopólio, ganham o dinheiro como querem, tem lucros exorbitantes como querem, e fazem as pessoas crerem que, não, existe um capitalismo. Não existe, eles são uma estrutura oligárquica, seguindo essa mesma lógica. E isso em outros setores, Irmãos Batista, Rubens Ometo e todos esses outros caras que a gente denunciou, e a gente tem que falar outros empresários que estão participando disso. Vamos falar, por exemplo, do Marcola, do PCC, que é outro empresário patrimonial, tá? Então ele é mais empresário ou mais líder político? Ora, o Marcola é um líder político e é um empresário. E a atividade econômica dele, no fim, se submete à atividade política dele. Porque se a atividade central dele, assim como a atividade da turma do Comando Vermelho, a ocupação de territórios e o exercício de uma liderança sobre esses territórios, a atividade econômica serve para financiar essa atividade que é política. E a atividade política, o controle territorial, também gera benefícios econômicos. Então você cria uma roda, você cria um sistema. Mesma coisa com todas as outras facções que estão em disputa. Esses caras também são sócios do Brasil. Esses caras também estão no jogo do Edinaldo. Esses caras precisam ser odiados. Por isso que eu falo, odeio o Oruan. Odeio o Oruan como você odeia o Edinaldo, como você odeia o Barbário. Você tem que odiar todas essas figuras. Você tem que estar alerta para todas essas figuras. Racionalmente, então tem que ter uma... Eu vi o Anderlei Pastello tá, não tem que ser ódio, é indignação. Chame do que quiser. Tá, eu já cansei de estar apenas indignado. Eu posso fazer um processo de cognição, como eu estou fazendo aqui nessa live, para mostrar como opera e como funciona isso, tá? É um processo de cognição que vai me deixar, vamos dizer, racionalmente indignado e achar isso errado. Só que eu posso, tá, num processo intuitivo, falar, ok, eu tenho raiva, eu tenho ódio de todos esses caras. Eles me dão um ódio físico. Eu olho a cara do Edinaldo, eu fico com ódio. Eu olho o Barbalho, eu fico com ódio. Entendeu? É um processo já mais analógico. Tá aqui, ó. Vi Edinaldo, tô com raiva, Edinaldo, tô com raiva, Edinaldo, tô com raiva. Ué, não é isso? É isso, pô, não é isso que a gente tem que fazer? Então eu fico com esse ódio, eu acho que esse ódio é importante, já me deixou alerta. A cognição eu posso fazer. A questão seria um ódio estúpido, um ódio vazio, mas não é vazio. Yasmin Abu disse, indignação é só um conformismo, ódio gera ação. Sim, eu acredito no ódio como um instrumento, sim. Eu acredito em rachar o Brasil. E quando eu falo rachar, não é rachar territorialmente. É rachar na estrutura social.
Nós temos que fazer vocês terem ódio dessas pessoas. É um ódio. Só que vocês têm que superar elas. E eis o problema. Existe uma questão de superação. Por isso que a função do partido político e a função da iniciativa Missão, da iniciativa Valete, da iniciativa MBL, ela é muito complexa. A Valete, né, por exemplo, vocês têm aí o Valete Plus, a gente está formando consciências, formando discussões, criando consensos, criando um entendimento, entendeu? Mas isso também vai ter que virar em algum momento, sei lá, uma faculdade, eu já falei, uma faculdade de Direito, a gente vai precisar formar gente para colocar dentro da máquina pública precisando do concurso, porque é uma forma de chegar ao topo da elite. A Valete também, livro amarelo, tal, ela tem que chegar em pessoas que já são elite, pessoas que já têm grana, pessoas que são ricas, e eles têm que ler e falar, pô, eu concordo, ou seja, eu tenho que converter um pedaço dessas pessoas que são elite. Que, aliás, as ideias no Brasil, tá, inclusive os golpes também, mas as ideias no Brasil se deram majoritariamente assim, convencimento de elites, né? Em geral, sei lá, as elites mandavam seus filhos pra Europa, seus filhos tinham contato com ideias modernas, isso aconteceu muito no século XIX, aí voltavam pro Brasil cheio de ideias diferentes na cabeça, né? Uma parte importante do movimento abolicionista era de gente que fazia contato com coisas que aconteciam fora daqui, né? E aí elas iam e queriam alterar. Bom, a gente tem que fazer a cabeça das elites. A gente tem que formar algumas elites e falar, isso eu não entrei em nenhum momento no processo eletivo, ou seja, a participação em eleições. Para vocês verem como o processo não é só participar de eleições. E aí vocês vão comparar com os outros projetos de direita, eles consistem basicamente em participar de eleições pelo PL. É isso. Tá, entendi. Então assim, não é que eles têm um projeto pro Brasil, eles têm um projeto eleitoral, são as bolas coloridas para você pendurar na árvore de Natal ali. Né? E eu acho que é isso, nosso projeto é tão ambicioso e tão grande, que às vezes eu me vejo aqui nesses escritórios que a gente tem, né, é muito maior, a gente tá muito maior do que a gente jamais foi, mas ao mesmo tempo a gente tá tão pequeno porque a gente precisa ser, que eu falo, puta cara, eu não sei se eu tô indo bem ou se eu tô indo mal, porque quanto mais eu cresço, mais eu vejo que eu tô pequeno, entendeu? E mais eu vejo que eu preciso aumentar. E eu preciso o ódio é um sentimento que vai me mobilizar, porque ele vai me manter inconformado e de certa maneira quase irracional, aí respondendo as pessoas e falar, foda-se, eu vou continuar indo até onde dá. Eu vou continuar cavando até onde dá. A uma hora a mão vai cansar. E aí eu espero que tenha outras pessoas pra cavar. Mas a gente vai precisar fazer isso. A gente vai precisar, não tem outra maneira. Não tem outro jeito. A gente vai precisar continuar e vai ser meio irracional mesmo. Certas tomadas de decisão que a gente faz não vão ser, vamos dizer, a tomada que um consultor recomendaria. Não vai. Vai ser outra coisa. Agora, é isso ou é o quê? Entendeu? Um cara, Renan, falando em Marcola, pesquise agora pro Joint Venture. Assim, ele deve estar falando sobre a Joint Venture entre PCC e Comando Vermelho que tá rolando agora. Sim, óbvio que eu sei. Né? Eu acho, né, naturalmente, que não é pra todo mundo isso que a gente tá propondo. Não é pra todo mundo. E é muito difícil pra gente fazer isso, porque a gente surgiu nesse fenômeno da direita. Então ainda a boa parte do que a gente faz se confunde com o que é feito pela direita. E aí uma parte dos nossos mandatos vai ser confundido com isso. Mas em essência a gente não é isso. A missão não vai ser isso. Por exemplo, essa nova Academia MBL, cara, a gente tá com muito aluno na Academia MBL. Muita gente se inscreveu. Tô bem surpreso. Essa nova academia vai formar um estilo novo de lideranças políticas nossas. E eu vou ter uma participação muito grande nisso, porque eu não quero mais formar líderes políticos que ficam discutindo esquerda e direita. Os nossos líderes políticos têm que mudar a natureza da política brasileira. Eu preciso formar mais Israéis russos, tá? Mais Filipes de Cruzeiro. Eu preciso formar mais pessoas assim. Mais. E isso sem detrimento de formar um Kim, ou uma Amanda, ou um Guto. Mas eu preciso formar muitos líderes locais que vão ter esse embate e vão fazer a superação dessas famílias. Eu acho que a gente pode... A galera fica ouvindo... Como é que a gente derrota esses caras? A gente tem que levar eles a erro. Veja... até tá, né, Sun Tzu, todas essas coisas. Às vezes você tá enfrentando uma força maior do que a tua. Certo? Tá vindo um exército muito maior do que o teu. Se você for fazer um enfrentamento, né, um campo de batalha aberto, colocar seu exército menor contra o exército maior, ele vai te devastar. Então, às vezes, cabe a você agir lateralmente, você agir pelos flancos, né? Veja, o Alexandre derrotou o exército do Dario III com uma força muito menor, usando muito mais inteligência, técnicas diferentes, mobilidade e tal. Às vezes o nosso caminho é nunca enfrentar de frente, até que um momento a gente tenha um exército maior para que a gente possa enfrentá-los frente a frente. O Bolsonaro
na ânsia de se tornar parte do sistema, ele quis enfrentar uma parte do sistema com um exército frontal dele. E perdeu, e continua perdendo. E toda vez que ele vai, ele perde. Cabe a gente ser sinuoso, ir pelos lados, ir por baixo, se infiltrar. Ora, quando eu falo, vamos formar milhares de líderes ao redor do Brasil, para isso a gente precisava de um partido. A gente vai conseguir ter o partido. Ora, com o partido eu vou poder ter candidatos a prefeito ao redor do Brasil. Candidatos a prefeito, cada prefeito que a gente elege é um oligarca local superado. E é a formação de novos arranjos de poder, que precisam não ser iguais aos já pré-existentes. É a formação de exemplos de gestão. Então, formar o partido é fundamental. Olha só que louco. Pode botar na tela. Olha isso que louco. Tá? Então, a formação do partido é tão importante para aquilo que a gente faz. Nesse instante, tem um grupo de garotos que está rodando o Brasil. E rodando no interiorzão. Tá? Eles estavam no Mato Grosso, foram para o Amazonas, vão pro Pará, vão rodar. Estão rodando. Tem até, assim, ó, depois para ajudar eles, manda pix@partidomissão.com. Esses caras estão fazendo um trabalho meio de bandeirante, sabe? Indo lá coletar as fichas que faltam pra gente manter aquela meta de conseguir o 0,1% em todos os estados do Brasil. É sobre isso, é sobre esse processo de invasão que a gente vai ter que fazer. Então, às vezes, a gente vai ter que levar o centrão a erro, levar o patrimonialismo a erro, se infiltrar e ir substituindo. Então, eu preciso substituir juízes de direito, assim como eu preciso substituir prefeitos e vereadores na mesma intensidade. E formar pensamento em concorrer com livros. O livro amarelo precisa vender mais do que o livro do Ciro ou os livros da Djamila, sacou? A gente vai precisar competir nessas coisas, a gente vai precisar competir na formação de ideias, no E é isso, a gente vai precisar ir tomando a estrutura, porque não há como enfrentar o sistema frente a frente. E aí, respondendo a questão do golpe. Ora, golpes não são em confrontos, né, frontais? Sim, eram confrontos de oligarquias contra oligarquias. Falar, por exemplo, o Getúlio Vargas ele trouxe a modernidade do Brasil. O Getúlio Vargas era um oligarca do Rio Grande do Sul. Fazendas de vaqueiro, aquelas coisas de vaca lá do Rio Grande do Sul. Ele era um oligarca que estava talvez um passo histórico à frente dos outros oligarcas do café com leite, que eles em si até poderiam se unir, por exemplo, aqui em São Paulo, com uma burguesia ascendente, com uma classe média ascendente que lutou em 32, mas que eles estavam superados, porque era uma mentalidade anterior. O Getúlio era um oligarca que se uniu com outros oligarcas e que fez um Brasil moderno oligárquico, ele é uma fusão disso. Então não é que ele é... Ele, na verdade, era isso. E o que era a arena? E o que foram os militares? Foi a mesma bosta. Aliás, não tem coisa mais antiga e patrimonial no Brasil do que as Forças Armadas, né? Então, vocês entendem? É sobre isso. E esse é o caminho que precisa ser adotado por nós. Nós precisamos adotar um caminho que é muito diferente e que é muito meticuloso. E que não é igual. Então, vocês acham que, pra mim, quando eu vejo os milhões de views que um retardado bolsonarista tem, não me vem um ódio? Mas vem cada vez menos, porque aquilo é estéril. Eu sei que qualquer bolsonarista quer chegar no poder e se amarrar nessa estrutura patrimonial. Eu sei que o movimento evangélico picareta que existe, não estou falando das instituições certas, estou falando de um certo movimento picareta evangélico que quer chegar no poder para se tornar a estrutura ali, e já é, né? Basta ver os benefícios que esses caras usam através da bancada evangélica para que eles mantenham essa estrutura de exploração que eles têm com relação aos seus fiéis. A gente sabe que boa parte da bancada evangélica tá lá para defender o interesse de exploradores que usam de benefícios estatais para estruturas supostamente religiosas, que são supostamente religiosas, que são negócios de pirâmide, de enganação de fiel, para ganhar dinheiro em cima das pessoas, e é isso, né? É um lobby para enganar milhões de brasileiros. Tá? Não é a igreja, Deus não está presente na igreja de quem rouba fiel. Definitivamente, porque Deus não vai ser cúmplice de roubo, né? Definitivamente Jesus não estava lá para isso, né? Jesus expulsava o vendilhão do templo, ele não era o vendilhão do templo. Então, esses caras só estão querendo entrar nessa estrutura patrimonial. Então, eu vejo isso, dá raiva, dá. Só que eu falo, eles não estão fazendo o mesmo que a gente faz. Então, o nosso projeto é melhor, é muito mais difícil, e esse projeto é um convite para os melhores. O Gustavo Giltsu Chaco disse: Renan, me indica um livro sobre o patrimonialismo brasileiro. Indico 2. Um que vai pegar, vamos dizer, na alma da coisa, que é... Ai, meu Deus, do Sérgio Buarque de Holanda. Eu sempre indico esse livro, o livro mais famoso do Sérgio Buarque de Holanda, agora me esqueci. Raiz do Brasil. E do Raimundo Faoro, Os Donos do Poder. Esses 2 livros. Um pouquinho também tem o Dinossauro do Meira Pena. Esses 3, o Dinossauro do Meira Pena, o Raízes do Brasil e Os Donos do Poder. Para a live completa com Renan Santos, acompanhe o Análises Renais diariamente às 15 horas no canal de lives do MBL.
E se gostou desse corte, deixe seu like, siga nas redes e se inscreva no Corta Pro Missão MBL.